O Remo subiu! Leão vai jogar a Série B no ano de 2025. Fala galera, Amanda Viana por aqui, chegando com mais um vídeo no canal Amanda Viana, hoje para falar sobre esse acesso histórico do Clube do Remo na Série C de 2024. Antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o like, o joinha. Quem quiser também, ative as notificações, o sininho, porque quando pintar conteúdo novo por aqui, você fica sabendo em primeira mão. Então, bora falar sobre esse acesso do Clube do Remo, mas passando pela trajetória da equipe durante essa Série C, no ano de 2024, um ano que começou de uma forma bem negativa para o Remo, né? Mas a equipe conseguiu evoluir, crescer na hora certa para buscar o seu principal objetivo na temporada. Foi uma temporada que o Remo iniciou com o Ricardo Catalá, o treinador do ano passado, né, que conseguiu fazer com que a equipe permanecesse, né, na Série C, não fosse rebaixada para a 4ª Divisão Nacional, mas o Catalá não conseguiu emplacar o seu trabalho nos primeiros meses no Campeonato Paraense e o Remo já faz uma mudança de treinador no estadual. Chegou Gustavo Morínigo, que foi o treinador que iniciou a Série C com o time azulino e foi um início bem ruim do Remo. 3 derrotas consecutivas, imagino que passou pela cabeça do torcedor remista o ano de 2023, quando aquele começo com o Marcelo Cabo já havia sido muito negativo. E o Remo, além das derrotas, não conseguia mostrar evolução. Era um time que não estava encaixado, que não mostrava poder de reação, né, na competição. Então a opção da diretoria foi modificar o comandante e chegou Rodrigo Santana. Aí, o grande ponto de mudança do Remo na temporada. Rodrigo chegou em baixa, né? Um treinador que não estava somando grandes trabalhos nos últimos anos, chegou com a desconfiança da torcida. Eu vejo até como natural essa desconfiança no momento, mas o Rodrigo conseguiu superar tudo isso e buscar esse apoio e mostrar dentro de campo que ele sim podia ser realmente o cara certo para comandar a ascensão do Leão no Campeonato Brasileiro da Série C. Já foi uma estreia bem positiva, porque o Remo venceu o Sampaio Corrêa fora de casa na estreia do Rodrigo Santana, e o time azulino não vencia uma partida fora de casa desde o começo da Série C de 2023, quando bateu, se não me engano, foi o Pouso Alegre naquela ocasião, o gol do Pedro Vitor, né? Mas foi uma estreia positiva do Rodrigo Santana. Só que acabou que foi um trabalho, principalmente na primeira fase, ioiô. O Remo vencia, o Remo perdia. Vencia, perdia. Então não tinha tanta sequência assim. Porém, estava conseguindo acumular algumas vitórias. E aí, o sonho permanecia, de quem sabe buscar uma vaguinha no G8. Acho que algumas partidas foram marcantes. O próprio Rodrigo tem falado muito isso em entrevistas coletivas. Ele cita o jogo contra o Caxias, lá em Caxias do Sul, aquela partida tomada pela neblina, pela névoa no Estádio Centenário, o gol que ninguém viu, narrado por Luiz Alano, o gol do Ronald, que ninguém enxergou o gol, mas o Remo teve mais um triunfo fora de casa. E naquele momento foi a primeira vez que o Remo conseguiu a dobradinha na Série C. 2 vitórias consecutivas, porque na rodada anterior havia batido o Ferroviário dentro de casa. Então foi, acho que um ponto que o próprio Rodrigo falou, foi ali que a gente começou a acreditar que ia dar para subir. E até para falar um pouquinho sobre esse trabalho do Rodrigo, quando ele chega no Remo, ele opta por uma estratégia tática diferente. Colocou a equipe para jogar basicamente num 3-4-3, né, numa linha de 3 atrás, e os 3 defensores que ele utilizava nem sempre eram 3 zagueiros. Em alguns momentos ele fazia uso de jogadores de outras funções, como volantes, laterais, para poder qualificar a saída de jogo. Era um time que gostava de ter a bola, bastante ofensivo, para trabalhar muito pelos lados do campo. A força nos alas, na chegada de linha de fundo, em transições, em contra-ataques. E nesse sistema, o Rodrigo conseguiu potencializar peças. Algumas que já vinham jogando bem, e outras que ainda não tinham engrenado tanto. Então, acho até importante trazer alguns destaques dessa campanha de sucesso e evolução do Clube do Remo. Para começar, Jaderson, o melhor jogador da temporada, já vinha sendo o melhor jogador e acho que com o Rodrigo superou até essas expectativas, seja como um atacante, seja como volante. O Jaderson nessa Série C jogou de tudo, menos de goleiro, né?
mas um jogador muito constante e decisivo, com gols e com assistências. Pavani, um cara que na reta final cresceu demais, e principalmente na função que o Rodrigo colocou ali, como um segundo volante, um meio-campista central, capaz de organizar o jogo pelo lado esquerdo, de fazer associações, um jogador que acho que nessa reta final de Série C, o torcedor remista olha para o Pavani e fala, quando ele chegou era isso que eu esperava, cresceu muito de produção. Para citar um outro destaque, Diogo Batista, um dos melhores, se não o melhor lateral direito da Série C. Num momento que o Remo tinha uma vacância na posição, o Diogo chegou, assumiu essa bronca, jogou muito bem, um lateral jovem, né? Marcelo Rangel, uma primeira fase de oscilações do Rangel, mas a reta final de primeira fase dele foi um primor. Em jogos, por exemplo, contra o da Aparecidense, que estava dificílimo para o Remo, o Rangel segurou o time no primeiro tempo. O Remo poderia ter perdido aquela partida, então fez defesas providenciais, uma grande segunda fase. Com certeza o acesso passa muito por ele. Assim como esse acesso passa pelo Ítalo. Tudo bem, o Ítalo não foi durante o ano aquilo que o torcedor imaginava quando ele chegou. Um homem com gabarito de Série A, gabarito de Série B, para poder ser o grande artilheiro em todos os jogos. Não foi exatamente assim. Mas o Ítalo com o Rodrigo evoluiu muito sem a bola, ganhou confiança e fechou muito bem a Série C, sendo o cara do gol do acesso, né? Inegável isso. Mas outros jogadores também cresceram, também fizeram o seu nome. Rafael Castro na zaga foi um cara que foi bastante regular desde quando assumiu essa função. O Raimar, tudo bem. O torcedor pode falar, o Raimar defensivamente ele é frágil. Há uma exposição no setor dele. Sim, mas ofensivamente contribuiu muito com as jogadas de criação pelo lado esquerdo, com gols, com passes-chave. Então, acho que tem a sua importância no elenco. O Rodrigo Alves, que chegou na reta final, mas que também foi importante em diversos jogos. O Bruno Silva, da mesma forma, com a sua liderança. Então, o Sávio também, que se tornou titular no lado esquerdo da zaga. Acho que falando vários nomes, dá para perceber que o que o Rodrigo Santana conseguiu fazer foi montar um elenco, foi montar um time, potencializar esses jogadores para que o Remo pudesse crescer durante a competição e crescer no momento certo. E qual que é o momento certo? A segunda fase, óbvio. Conseguir a classificação primeiro para a segunda fase e o Remo conseguiu no limite, na reta final, se classificou em oitavo, em último lugar, mas chega na segunda fase jogando o primeiro jogo em casa. Quando a gente comenta sobre Série C, muitas vezes a gente fala da importância de se classificar entre os 4 primeiros na primeira fase, podendo, quem sabe, decidir o acesso nos seus domínios, fazer o último jogo da fase de grupos final em casa. Esse não foi o caso do Remo. O Remo abriu a fase decisiva, o quadrangular final, no Mangueirão contra o Botafogo. E por que que isso, para mim, é um fator preponderante? Porque o Remo vinha de 5 triunfos consecutivos dentro dos seus domínios e precisava do apoio do torcedor, que abraçou o time já na primeira fase. A gente via o torcedor remista percorrer o Brasil inteiro. Eu comentei, por exemplo, o Remo contra o Figueirense lá no Orlando Scarpelli, o setor de visitante estava abarrotado de torcedores remistas. Então o torcedor abraçou o time e o Remo precisava começar vencendo com o pé direito. E a gente viu, pelo menos para mim, foi a melhor exibição do Remo nessa fase decisiva da Série C, foi aquele primeiro jogo contra o Botafogo. Então já estreou com o pé direito ali e conseguiu fazer partidas importantes na sequência. Lógico, algumas oscilações dentro dos jogos, sim. Não sanou todos os problemas que vinha apresentando durante o campeonato. Mas na hora de cravar, na hora de sustentar a pressão, mesmo que com oscilações, acho que o Remo conseguiu se manter. Foi muito importante isso e pôde, à frente do seu torcedor, no jogo contra o São Bernardo, garantiu o acesso de forma antecipada. Olha o valor dessa campanha, subiu de forma antecipada, né? Então, acho que por essa trajetória que eu citei do Remo aqui, a gente consegue ver que é uma trajetória de superação, de um início de temporada muito difícil, com um treinador que assume no meio do campeonato, que conheceu rapidamente o elenco, entendeu rapidamente o elenco, dentro de campo, fora de campo.
Os jogadores compraram o projeto, os jogadores foram potencializados pelo esquema tático, o torcedor passou a acreditar, jogando junto, a sinergia, time, torcida, comissão técnica apareceu, e aí o Remo ficou basicamente invencível na Série C, garantiu o acesso de forma muito merecida, e agora é o momento de comemorar. Não sei se o Remo estará na final, lógico, chegar numa final, disputar e quem sabe conquistar um título nacional é de uma importância gigantesca. Mas o objetivo principal do ano de 2024 foi conquistado pelo Clube do Remo, que era esse acesso. Só aproveitar aqui para agradecer, né? O torcedor que nos acompanhou no canal Nosso Futebol. Eu estive nos comentários de algumas partidas do Remo, no canal Nosso Futebol e também do DAZN. É um torcedor muito apaixonado, sempre presente nos comentários, a audiência é muito legal. Então agradecer, a galera sempre no nosso debate também. É um prazer, o torcedor paraense ama futebol, vive e respira futebol. No ano passado, no ano de 2023, eu tive a oportunidade de comentar o Repá, né? E foi uma das experiências mais fantásticas aí da minha carreira como comentarista. Então, só agradecer vocês aí e desejar os parabéns para o Clube do Remo, para toda a torcida e boa sorte agora na caminhada na segunda divisão nacional. Vou ficando por aqui, pessoal. Canal Amanda Viana, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o joinha e também estou lá no canal Nosso Futebol e no DAZN nessa sequência de Série C. Até a próxima, valeu!